Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pumpingcast. Eu sou o Vitor do Fisiculturismo News Online e eu tô aqui com o meu co-host Guilherme Valentim. Fala aí, meu mano, qual é a boa? Opa, Vitor, tudo bem, pessoal? Todos aqueles que estão nos acompanhando agora, um prazer inenarrável estar aqui com você mais uma vez. E bora para mais uma semana, né? Mais uma semana para vencer e mais uma semana para debater sobre os melhores temas do universo do fisiculturismo. Isso aí, hoje a gente tem um tema polêmico, um tema que talvez vai fazer muita gente refletir, né? Vai repensar suas atitudes. Mas antes do Gui apresentar o tema, eu gostaria de falar da nova forma que vocês têm para apoiar esse projeto. Né? Além de você se inscrever, de você seguir a gente nas plataformas digitais, mas agora você também pode contribuir financeiramente com o Pumpingcast através do Pix apoio pumpingcast@gmail.com. Você pode nos ajudar com qualquer valor. Qualquer ajuda vai ajudar muito a gente a melhorar o projeto, melhorar a nossa infraestrutura. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, basta apenas escanear o QR Code que você vai direto para nossa conta. Então é isso, sem mais delongas, Guilherme, por favor, apresenta o tema de hoje. Vitor, o fisiculturismo está crescendo e, consequentemente, o número do público consumidor e fiel aumenta. Mas será que isso é uma coisa totalmente boa? Porque mesmo os atletas ganhando notoriedade internacional, vencendo campeonatos, figurando em boas posições no Olímpia, as mulheres fazendo história no Olímpia, ainda existem aquela pequena parcela do público, pequena, mas relevante, que insiste em destratar e desprezar a imagem do fisiculturismo brasileiro. Mesmo que, se nós compararmos a 10 anos atrás os resultados, melhoramos demais e mesmo assim tem aquele infeliz que insiste em falar mal do fisiculturismo brasileiro, que nós somos péssimos, que nós somos fracos, que nós estamos muito atrasados em relação a outros países, que ignora completamente a realidade social dos lugares que ele compara com o Brasil e usa isso como argumento para poder desprezar os nossos atletas. Então eu e o Vitor, a gente escolheu esse tema, mas o Vitor, né, essa ideia partiu dele e eu acho que vai gerar um bom debate. Bora lá. Eu acho que uma grande reflexão que a gente pode fazer é, muitos não sabem, mas o Brasil, ele é o segundo maior vencedor de Olimpíadas na história. O segundo país maior vencedor, né? Com certeza, graças a as atletas femininas, né? A gente só tem títulos de Olímpia nas categorias femininas, mas isso é pouco falado, isso é pouco comentado e pouco valorizado. E aí eu faço uma pergunta: será que nós somos assim tão ruins? Sabe? Se nós somos os segundos maiores vencedores de Olímpia, será por que tantas pessoas acham e persistem em falar que o atleta brasileiro ainda não está preparado, ainda não está no nível profissional? Né? A gente tinha pouquíssimos recursos no passado, mas agora isso tem ficado mais claro. E aí, Gui, eu queria que você comentasse a respeito disso. Você acha, né, na sua opinião particular, você acha que hoje, o avanço do nosso esporte, do investimento, né, do nosso mercado, né, qual que é o maior responsável para o crescimento do nosso esporte e da performance dos nossos atletas? Cara, eu acredito que o investimento, mas isso é óbvio, né? Eu acredito que o fator determinante foi a internet. A internet possibilitou com que pessoas com um poder aquisitivo maior pudessem investir. Por exemplo, o Renato Cariani, que é um dos grandes investidores do esporte, ele já era do esporte, precisou seguir carreira em outros segmentos e aí decidiu competir de novo. E ali foi um boom. A comunicação, o Léo Stronda, que sempre gostou do fisiculturismo, mas era músico até então, tinha a música como sua principal prioridade. Então eu acredito que a internet foi um fator essencial para a descoberta de novos talentos, como é o caso do Ramon, né, que começou como um cara que venceu o Procard e estava esquecido na terra natal dele, até que veio para pro famoso projetinho do Toguro viver na Mansão Maromba e deu no que deu. Então eu acredito que é a internet, sim. E Sim, sem falar, claro, no investimento, que é o mais sim. óbvio. Sim, e é nessa mesma internet, né, as redes sociais principalmente, que a gente vê os maiores ataques contra os próprios brasileiros, né? Acredito que tanto no Instagram quanto no YouTube, né, a gente vê sempre
8 ou 80, né? Aqueles que são muito fãs cegos, que qualquer crítica que você faz a respeito de um atleta, o cara fica bravo. Mas a gente tem visto é aquilo que a gente estava falando no tema de a síndrome de vira-lata, sabe? O brasileiro que não consegue ver um brasileiro se dando bem no esporte ou em qualquer área do âmbito da vida da pessoa e sempre tem um comentário negativo. Sabe, o Geek também tem página, eu vou falar por mim, mas toda vez que eu faço um elogio público num post, sempre tem alguém para tecer críticas, sabe? Tipo assim, eu vou lá e falo assim, pô, a tal atleta é incrível. Aí vem, sempre tem um comentário, incrível, mas não sei, tipo, sabe, rebatendo, tipo, como se não, como se a pessoa não fosse um atleta incrível. Teve um dia que eu falei por exemplo, eu comentei, eu fiz um post sobre o Stefan Matala, né, aquele Classic francês, né, ele tá tentando se enquadrar na Classic. Eu fiz um post sobre ele, né, então, tipo, o foco é sobre ele, eu não falei, não citei Ramon, não citei ninguém. E imediatamente os comentários eram, o Ramon não vai aguentar, hein, Ramon vai ficar pra trás, não sei o quê. Tipo, teve aqueles que defenderam também, mas, tipo assim, foi um comentário pra, tipo, três, quatro comentários, tipo, atacando o Ramon em uma postagem que nem é sobre o Ramon, tá ligado? Ou, tipo, eu já vi isso acontecendo entre os outros atletas também, tipo, uma postagem que eu fiz sobre o off-season do Rafael Brandão. Ele tá evoluindo, com certeza. Ele pode estar no olhar de algumas pessoas evoluindo devagar, ok, mas tipo, ele está evoluindo. E aí quando eu coloquei assim, tipo, na minha postagem, né? O Rafael Brandão evoluindo em off-season. Aí teve também um monte de comentários. Ah, não tá evoluindo, sempre o mesmo físico, não sei o que, tem medo de morrer, né? Tipo, parece que a galera já tem um script do tipo de comentário, né? Então sempre tem alguém, e parece que quase que a maioria da galera, tipo, que não aguenta ver, tipo, só comentários positivos, tá ligado? E não que a gente não possa criticar, que a gente não possa dar o contraponto, mas parece que a galera tem uma dificuldade em elogiar ou simplesmente ignorar, tá ligado? Tipo, você olhar alguém se dando bem e você, pô, você não tem nada bom pra falar? Então não fala, sabe? Tipo assim, eu tenho muito esse tipo de pensamento. Se eu não tenho nada pra falar, seja, por mais que não seja talvez um elogio, mas não é uma crítica construtiva, então não fala. Sabe, qual que é a necessidade ou qual que é a importância de você deixar a sua crítica se ela for só pra ofender, tá ligado? Se você tá sendo só ofensivo no seu comentário, tipo, pô, tem que rever, sabe? A forma com que você pensa, sabe? A forma com que você respeita esse esporte. Sabe, antes de qualquer coisa, você tem que lembrar que esses atletas, eles estão indo, tipo, levando seus corpos a uma situação muito extrema e muito difícil, coisas que até nós mesmos aqui que comenta sobre o esporte não aguentaria. Mas aí vai lá, o Chiquinho igual o Gui brinca, Bisnaguinha do Oeste, vai lá e fala, Rafael Brandão tá muito pequeno ainda. Tipo, mano, tipo, ele tá evoluindo aos poucos, tá ligado? E não só, meu intuito não é só defender os atletas, né? Mas é tipo, qual que é a necessidade desse seu comentário? Porque o cara que comenta, tá pequeno ainda. Pô, você acha que. Beleza, você acha que esse seu comentário vai abrir os olhos do cara? Tipo assim, vai. O Rafael Brandão nunca pensou, pô, ó. O Rafa nunca pensou em fazer uma off-season, hein, Gui? Ó, uma ideia boa que o cara tá dando. Que ele tá pequeno, que o Rafael precisa crescer ainda. Ele criou o Fisiculturismo 2 dando essa ideia, sabia? Ele criou o Bodybuilding 2 porque, né, imagina, será que o Rafael Brandão, que investe um carro popular por semana na carreira, não sabe que ele precisa ficar maior? Fisiculturismo 2 é fogo. Mas, pô, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. É que esse esporte, ele ainda é tão underground que a gente não tem ainda, vamos dizer assim, a gente ainda não tem espaço para ficar criando divisões,
sabe? Ou tipo, ou qual a necessidade da gente criar esse tipo de divisões, de rusga, sabe? Entre os atletas, entre o público, sabe? Você só afasta o público dos atletas quando você faz esse tipo de comentário, sabe? Que simplesmente você quer criticar, né? Imagina, você tem um trabalho, vamos supor, imagina, o Cleitinho de Guaianazes, ele tá lá trampando de TI. Aí ele posta uma foto trabalhando, aí os caras, nossa, seu trabalho é um lixo. Tipo, nossa, você precisava ser melhor, você precisava escrever códigos melhores, hein? Tipo, imagina, se coloque aí nessa posição, seria no mínimo estranho. Mas eu queria saber de você, Gui. Você acha que o próprio brasileiro ele ainda não aprendeu a valorizar os seus atletas? Ou você acha que o que está faltando assim para a gente ter, não sei assim, um ambiente mais saudável, né, entre os fãs do bodybuilding nacional? Não é nem valorizar os atletas, porque espera chegar em datas próximas a competições importantes para você ver que o apoio não vai faltar. Passa o ano inteiro criticando, mas na hora do Mister Olímpia você vai ver, não vai existir um hater do Ramon, isso é claro, até sair o scout final, até darem o prêmio para outro atleta, que aí não vai existir um fã do Ramon na rua. É aquilo, Verdade, né? vão apoiar o É, Ramon até a última pose. Depois da pose, acabou. Depois que sei lá, se o Chris levantar o prêmio de novo esse ano, que eu acredito que vai, você vai ver. Vão criticar, falar que o Ramon nunca vai vencer e assim a história se repete. Mas não é que o brasileiro precisa valorizar os atletas, o brasileiro precisa aprender a gostar do esporte. Foi o que eu falei num trabalho da faculdade, em pesquisas que eu fiz. O brasileiro ele gosta da vitória. Ele não gosta da Vitória Pessoa, né? Da Vitória que mora em Guarulhos, né? Mentira. É da vitória. O brasileiro gosta de vencer. O brasileiro gosta de vencer, ele não gosta de esporte. Se nós tivermos um campeão dominante no cricket, o brasileiro vai consumir cricket até esse cara perder. Nós tivemos um campeão queimada. dominante na queimada, no famoso dodgeball, o brasileiro vai começar a praticar dodgeball em todas as esquinas até a primeira derrota do campeão de dodgeball. Esse fenômeno só não acontece no futebol. Tirando isso, todos os outros esportes se aplicam. Um caso muito grande é o Charles do Bronx, que Nossa, eu retornou a lembrei vencer dele, essa velho. semana. Todo mundo falou dele, o problema da divisão, o campeão tem nome e tudo. Perdeu para o Islam Makhachev de maneira fácil, mas mesmo assim era um cara dominante. Esqueceram ele, o Charles estava esquecido. O Poatan, ninguém mais fala do Poatan. O José Aldo. Se bem que o do José Aldo teve todo um folclore por trás, foi muito rápida a derrota, mas mesmo assim o José Aldo é um dos brasileiros mais vencedores do MMA. Ninguém mais. Hoje em dia o José Aldo não é tão relevante. Por O quê? Anderson Porque o Silva brasileiro só. também. O Anderson Silva, e isso porque o Anderson Silva, para muitos especialistas do MMA, não só no Brasil, internacionalmente, falam que ele é o melhor de Pra mim todos. eu já até sei o que você ia falar. Pra mim é. Pra mim, ele é o meu preferido de longe. E do Brasil, ninguém chegou perto, na minha opinião. Mas pra mim, o John Jones é mais, porque o John Jones é o Anderson Silva evoluído até nos crimes. Mas é. Até na Mas é. tranca, né? Até na tranca. Ele é tão evoluído que ele fez o que ele foi pego no doping, o Anderson também. Ele puxou cadeia por outros motivos. Mas o brasileiro precisa aprender a valorizar modalidades esportivas. Quando isso chegar no fisiculturismo, a chance de que isso demore é grande, a probabilidade de que isso demore é grande. Quando isso acontecer, não vai existir mais comentários tão agressivos, porque gente babaca sempre tem. Só que tá um número muito alto para um esporte do tamanho do fisiculturismo. Tá um número muito alto. Então, é aquilo. Ou até um desses nomes que a gente citou vencer um Olímpia, ou o brasileiro começar a entender que esporte é assim. Ah, sim, sim, total. Você falou do Bronx, né? Tipo, também foi um dos grandes exemplos em que eu pensei, né? Tipo, e a gente consegue pensar em outros. Por exemplo, na Fórmula 1, quando o Ayrton Senna tava em alta, tipo, todo brasileiro acompanhava a Fórmula 1, né? O automobilismo. Eu não vivi essa época, né? Mas não conscientemente. Mas depois que o brasileiro não tem mais um grande campeão representando aquele esporte ou aquela categoria, é notável que as pessoas percam o interesse, né? Então, tipo, o brasileiro parece que ele é. E aqui não criando uma. Não zoando ou, tipo assim, criticando o brasileiro, mas eu acho que é porque o brasileiro ele é muito apaixonado. O brasileiro ele é muito apaixonado. E uma pessoa que é muito apaixonada, tipo, ela tende a quando as coisas não estão acontecendo da forma com que ela quer ou com que não achou que aconteceria, ela se frustra.
e uma pessoa. E não existe nada mais. Tipo assim, não existe uma pessoa mais amargurada, uma pessoa mais triste do que alguém frustrado, sabe? Tipo, a realidade é que tem muita gente frustrada, sabe? Que vê atletas ali se dando bem e tudo e não conseguem aceitar, sabe? Que o esporte está crescendo, tudo que as pessoas estão ganhando dinheiro com aquilo, né? E não só, tipo, não tô ofendendo ninguém assim, mas é algo real e, tipo, é algo também da. Parece que é algo do torcedor apaixonado, sabe? De que tá ali, que xinga o time, que grita pelo time, que impulsiona o time na hora do campeonato. Quando ganha, vai à loucura, quando perde, bota fogo no carro do jogador, né? No exemplo do futebol, né? Que é corintiano, já viu muito isso acontecendo, né? Tô Tá quase ligado? fazendo isso, meu amigo. Eu entendo. É, tá ligado? Mas, sabe, tipo, acho que o brasileiro ele é muito apaixonado e essa paixão do brasileiro, ele leva ele a alguns extremos, sabe? A ponto de que o cara que ele é apaixonado pelo Ramon, quando ele ouve uma crítica dele, fica louco, fica enfurecido, né? Ou um cara que é muito fã do Rafael Brandão também fica muito enfurecido. Ou quando tipo assim, o cara é muito fã do Ramon, aí o Ramon dá um deslize, o que que o cara faz? Fica louco, sabe? Tipo, já vira, em vez de virar apoiar, parece que aquele amor, aquela torcida vira contra o atleta, tá ligado? Opa, Vitão do Futuro aqui, tava editando o podcast, decidi aparecer para pontuar uma coisa, né, sobre, a gente tava falando sobre público, e acredito sim que o público do bodybuilding, ele tem muito ainda que aprender em relação a como fazer suas críticas, né, como criticar da forma certa os atletas, mas também tem que existir um equilíbrio, né, os atletas, eles também têm que aprender a como receber as críticas, né, entender que pontos de vistas e opiniões não necessariamente são críticas. E também que talvez a opinião daquela pessoa, né, da pessoa que está tecendo aquela crítica, ela pode não ser verdade, você pode se defender, mas que também às vezes elas vão estar certas, sabe? E você vai precisar entender que às vezes você vai ter que engolir mesmo essa crítica, ou você vai tentar se defender, e como a gente viu em alguns casos, às vezes essa defesa de se defender de ter sido criticado, às vezes piora e acaba virando uma briga, né? Mas então acredito que é um equilíbrio. O público tem que aprender a criticar e os atletas também têm que aprender a receber as críticas, críticas construtivas, né? Porque ofensas, elas têm que ser simplesmente ignoradas, né? E uma pessoa que tá boa de cabeça, ela simplesmente vai ignorar, vai bloquear a pessoa no Instagram, como é o que acontece com a maioria dos atletas. Então saiba disso, pro público, que críticas vazias, críticas que são apenas ofensas, eles vão ser ignoradas, né? E vão ser enxergadas como imatura. E para os atletas entender também que nem tudo é uma ofensa, nem tudo é perseguição contra a sua pessoa e que você precisa amadurecer também a sua mente e aprender a receber essas críticas, né? E que às vezes você realmente está errado, né? Então é isso. É Vitão do passado, a bola é toda sua. Valeu! Eu acho muito interessante isso que a gente tá comentando, porque a gente tá vendo, né, um crescimento muito grande do nosso esporte. E eu fico na dúvida, sabe, se com mais pessoas, talvez mais pessoas se educando através do esporte, não sei, mas sabe, com mais pessoas chegando, será que isso vai piorar ou tende a tipo, amenizar, não sei, ou talvez a gente se acostumar, não sei. Mas o que você acha, Gui? Quanto mais pessoas chegaram ao esporte, você acha que essa questão da síndrome de vira-lata, ela tende a melhorar ou piorar? Tende a melhorar, tende a melhorar. Quanto mais brasileiros vencendo, tende a melhorar, mas não significa que vai acabar. Foi como eu falei. Espera até um desses nomes ganhar destaque, começar a vencer. Imagina a primeira derrota de um desses. Você vê, se o Ramon for Mister Olímpia, vamos supor, daqui 2 anos, 2025, ele ganhou. Aí 2026 o hype tá alto, o brasileiro tá pintando
a face do Ramon na rua, igual a Copa do Mundo, vai Ramon e ele perde. Sim, Imagina, aí acabou, acabou. E é aquilo, sim, para você ver como é uma situação até chata de se falar, as brasileiras estão marcando o nome no fisiculturismo mundial há muito tempo, e mesmo assim elas não têm hype, sabe? Mesmo assim. Aí eu falo, até que ponto essa síndrome de vira-lata existe? Até que ponto, perdão, até que ponto essa síndrome de vira-lata ela atinge o fisiculturismo brasileiro? Até quanto isso é prejudicial? Porque nós temos bons nomes e o brasileiro faz questão de não olhar para as vencedoras, no caso, para ficar xingando, porque é mais favorável xingar os não vencedores, ficar xingando, perder tempo humilhando, destratando, desprezando, do que falar de quem realmente vence no fisiculturismo brasileiro. Então é aquilo, tende a sim. melhorar, mas isso não é só do fisiculturismo. Então é um problema que a cultura esportiva do brasileiro tem que enfrentar. Porque isso acontece no MMA, isso acontece em vários lugares. Aham. Você falou que não sabe quando vai acabar, eu acho que talvez nunca, mas eu sei quando que começou. Eu não sei se você sabe, eu também não sabia, mas a origem da síndrome de vira-lata, ela foi criada, né, vamos dizer assim, quando a seleção brasileira perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, sabe? Então, no 50. Maracanã, em 50. Tipo, e meio que criou, né, esse jargão, né, de porque é aquilo que eu falei. Um monte de brasileiros que ficaram, tipo, traumatizados, né, que ficaram frustrados com a derrota da seleção brasileira, né, ainda pior, em pleno Maracanã, né, no Brasil, né, então todo mundo achou que seria ali o ápice, né, do futebol, né, do futebol brasileiro, e na verdade foi uma grande derrota, né, então, ele ficou também conhecido como viralatismo, né? Tipo, não sei, essa é uma palavra que eu nunca tinha escutado, né? Mas também tem pessoas que referem-se a esse termo como viralatismo, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. E tipo, e o complexo de vira-lata, ele tá totalmente ligado ao sentimento de inferioridade, né? No caso dos brasileiros, né? O sentimento de inferioridade do brasileiro, né? E se colocar na posição de inferior comparado ao resto do mundo, né? Então, é o brasileiro que acha que o americano sempre é melhor, que o alemão sempre tem melhor, que a melhor genética é de não sei o quem, sabe? Sendo que, falando sobre genética especificamente, o Brasil possivelmente é um dos países mais mixigenados do mundo. Você concorda, Gui? Se não ou mais, né? Nós somos, se eu não me engano, o país com o maior número de africanos fora do continente africano. Isso é um dado correto, né? Nós somos o país com o maior número de asiáticos fora da Ásia, isso eu sei que é correto, de africanos eu não sei. Então é aquilo. É meio estranho a gente pensar que todos são superiores, mas o Brasil, a gente brinca que é o celeiro do mundo, né? Tem aquelas frases popularescas que falam sobre isso. E é meio bizarro a gente pensar, como você citou o caso da Copa de 50, que duas Copas depois nós ganhamos a primeira, aí depois ganhamos a segunda, perdemos 66 e fomos e ganhamos 60 de novo, e 70. Com o Pelé, depois de duas Copas, voltamos a prosperar e prosperamos muito mais. E aquilo, a síndrome de vira-lata é tão estranha que o Brasil chegou na final, perdeu, né? Teve o Maracanazo, né? O famoso Maracanazo, né? Que o goleiro, eu esqueci o nome do goleiro agora, eu acho que é Palinha, eu vou conferir. Esse goleiro ficou marcado para a vida inteira. Então, o nível extremo que a síndrome de vira-lata atinge. O cara ficou marcado para a vida inteira. Tem as crenças populares de que ele morreu de desgosto por causa disso, né? Eu Imagina. sei. Então é aquilo, É, isso porque nós chegamos numa final. Imagina como isso não afeta esportes menores de menos visibilidade. Porque em 58 o Brasil nasceu para o mundo mediaticamente. E a partir dali, o resto é história. E nem quando a gente ficou num hiato de 24 anos sem vencer uma Copa, o Brasil é tão achincalhado, o público brasileiro achincalha tanto no futebol quanto nos outros esportes. Eu tenho certeza absoluta disso. O Amanda Nunes, falando de UFC, ainda se aposentou nesse último a pay-per-view. lua. Agora o Brasil não tem nenhum cinturão. Eu quero só ver a relevância do MMA no país caso o Charles perca de novo. E caso o Poatan, que é um outro fortíssimo candidato ao cinturão, não conquiste alguma coisa.
Quero só ver. My black skin, and I'm smacking suckers like this. So watch out, shorty, cause you're next on the list. It's a million MCs that catch hell every month. A million MCs that can only live once. And a million MCs that be pulling them stunts. A million MCs that be losing their front. So rock on to my beats in the front. Rock on to my... A intenção é trazer a reflexão a respeito disso, né? Sabe, se a gente tá realmente valorizando, né, e tendo empatia também com nossos atletas, mas eu acho que principalmente uma das explicações sobre a síndrome de vira-lata descreve como narciso às avessas, né? Então, tipo, é o narcisismo ao contrário, né? Então, alguém que, ao contrário de alguém que é ali que sempre que tem o ego inflado, tipo, a síndrome de vira-lata, né, que tá em muitos brasileiros, principalmente no esporte, a gente vê isso muito, é essa questão de se rebaixar. E aí, voltando para aquele questão da mixigenação, né? O que é a mixigenação? É essa mistura de genéticas, de DNAs, né? Muitos, como o Gui falou, muitos africanos que vêm aqui para o Brasil, asiáticos e povos de todos os outros lugares. Eu não sei se todos sabem, mas o Brasil ele é considerado como um dos melhores países para imigrantes, pela questão do acolhimento, né? Porque o pessoal realmente consegue construir outra vida aqui, né? Consegue construir uma vida melhor, né? Principalmente os países mais pobres. Mas, e aí, o que isso significa na prática? É que a genética do brasileiro, ela não se limita. Não existe limites para a genética do brasileiro. Porque a gente pode tanto ter ali a mistura com os povos da África, quanto os povos da Ásia, sabe? Como povos que vêm, pessoas ali da Europa, né? No Brasil também tem... não é comunidades, né? Mas muitas pessoas que vieram ali de alguns países da Europa, né? Como Itália, né? Tipo, tem a colônia italiana aqui na Moca, né? Então a gente tem em outros estados também, mas isso é algo muito... Se você parar para pensar, é uma grande força para o povo brasileiro, porque as pessoas podem saber que no mesmo país nunca vai ser sempre o mesmo tipo de atleta, né? Tipo, por exemplo, a galera de outro país geralmente tem características semelhantes, né? Mas o brasileiro ele não tem esse limite. Você pode ter literalmente diversos tipos de atletas, sabe? Aqui a gente pode ter os atletas mais freaks, atletas mais estéticos, podemos ter atletas que são mais estreitos, atletas que são mais largos, né? Tipo, então isso é um grande ponto positivo. Se eu não me engano, acho que o Tamer já apontou isso como um ponto positivo do brasileiro, né? Porque a gente tem uma gama, né? Um leque de genéticas muito vasto, né? Tipo, isso é algo muito bom, né? E aquilo como eu falei no começo do podcast, o brasileiro, ele é o segundo maior campeão de Olímpia. E aí fica a pergunta, sabe? Por que a gente se sente tão inferior, sabe, com os outros países? Por que muitos, talvez que estão ouvindo aqui hoje, que estão escutando isso aqui, tá indo no busão, voltando para casa com a cabeça encostadinha no vidro. Nossa, se alguém tá nessa situação agora, ficou em choque, né? Ou estiver trabalhando, enfim, ou estiver fazendo seu cardio e tal. Mas por que você, né, falando com você, tem essa dificuldade de olhar e enxergar a força do povo brasileiro, sabe? Do potencial que a gente tem, sabe? A gente foi boicotado muito tempo pela antiga federação que impediu os atletas de virar profissional, né? Então não é exagero dizer que o jogo virou, né? Pô, brasileiro tem coisa de 10 anos. Tipo assim, você concorda, Gui? O fisiculturismo nacional, praticamente, ele é um bebê ainda, né? Não, concordo e eu respondo com outra pergunta.
que outro país tem atletas competitivos em todas as modalidades esportivas? Todas as modalidades do fisiculturismo, perdão. Que outro país tem tantos atletas competitivos das categorias? Tirando os Estados Unidos, que é o maior vencedor. O berço do esporte, por assim dizer. Não tem. Tanto nas masculinas quanto nas femininas, não tem um país que chegue perto do Brasil. Nós temos na Men's, na Classic, agora na Open é mais difícil, mas já temos um brasileiro top 10 na estreia. Ou seja, aos poucos nós vamos conquistando nosso espaço. Nas femininas, então, nós somos extremamente dominantes, só perdendo em números para as americanas, mas é questão de tempo, porque a genética, principalmente em quadris brasileiros, né, eu acho que eu vi a Bahar Nabiva falando isso, né, que os quadris, né, as pernas, as brasileiras, os glúteos, são muito diferentes do resto das competidoras ao redor do mundo. Então, aqui, nas femininas eu não preciso nem falar. Agora, nas masculinas, aos poucos, na Men's Physique, vários atletas competitivos. Na Classic, nós temos o segundo melhor do mundo. Temos outros que estão ali conquistando seus espaços. E na Open eu já disse. Então é aquilo. O Brasil, a internet foi um fator muito determinante para ajudar nesse impulsionamento do esporte, porque ela democratizou o acesso do fisiculturismo. Ou seja, nós temos, como você falou, a genética do brasileiro é uma mistura de várias outras genéticas, de vários outros povos. Tem aquilo. Muitas pessoas nem conheciam o esporte, mas se encontraram nele falando, poxa, eu acho que eu tenho genética para isso. Então, aos poucos, as supergenéticas começam a aparecer. Por exemplo, vou citar aqui algum menino jovem que chocou. O João, que está na Max Titânio, de 17 anos. Ele tem 17 anos. É aquilo. Pensa num parâmetro até menos, 5, 6 anos atrás. Quando que o menino de 17 anos ia ter uma oportunidade dessa? Ia figurar em palcos como esse? As supergenéticas estão ganhando seu devido espaço. E isso é muito legal. O Mesaque também é um fenômeno do esporte. Pousa que nem um profissional. Tem um físico extremamente incrível. O Gnomo com 22 anos aí. As páginas gringas estão começando a falar sobre ele. Então, enquanto a musculação e o fisiculturismo forem entrando na casa do brasileiro, por assim dizer, eu acredito que as supergenéticas vão começar a aparecer. É aquilo, o Ramon é único pelo fator lúdico do esporte, pelo fator folclórico. Mas agora uma pergunta, e não dizendo isso, né? Isso não é desmerecer o atleta, mas quantos caras de potencial similar ao do Ramon não estão aí escondidos ou nem sequer sabem do fisiculturismo? Não sequer sabem que podem ganhar vida como fisiculturistas. Um país de dimensões continentais do Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão e o sétimo em população. Não é possível que nós não temos. É tudo girando em torno do investimento e da divulgação. Eu concordo totalmente, tá ligado? Eu acho que é importante a gente salientar esses pontos. Eu acho interessante que eu até falei num podcast passado, que a nossa melhor geração ainda tá por vir, tá ligado? Então, tipo, o nosso esporte, ele, como eu falei, ele é muito recente, né? Ele ainda, tipo, alguns anos atrás era algo ainda muito embrionário, né? Então, tipo, agora que a gente realmente está vivendo um momento ali de crescimento, sabe? É como se agora, tipo assim, o bodybuilding nacional, ele agora tá na fase de adolescência, tá ligado? Então, tipo assim, tá se descobrindo, tá se achando independente, né? Então, tipo, o bodybuilding nacional ainda vai entrar na fase adulta dele, né? A gente ainda não tá totalmente consolidado, né? Apesar de a gente já ter excelentes atletas, né? Tipo, como o Gui falou, na Men's a gente tem excelentes atletas. Acredito que o nível brasileiro de atletas Men's Physique é um dos melhores de todos os outros países. Eu acho que talvez só não vença os Estados Unidos, porque realmente lá tem muitas competições, mas tipo assim, e aqui no Brasil a gente tem menos competições. Então quando tem, reúne os melhores. Então tipo assim, é meio que falar, se a gente falar que aqui no Brasil tem shows melhores, é meio que acredito que é por esse motivo, porque o Brasil tem menos shows, né, igual nos Estados Unidos, agora há pouco atrás aconteceu tipo uns 4 ou 5 shows Men's Physique em seguida, sabe? Teve o Pittsburgh, o New York Pro, teve o DC Pro, depois teve o Mile High Pro, sabe? E todos esses 4 teve brasileiros,
sabe? E, tipo, e brasileiros ali em boas colocações. Mas eu acredito que o nível da Men's Physique no Brasil tá muito boa. Na Classic, igual o Valente falou, a gente tem o segundo melhor, sabe, na 212. A gente tem atletas muito bons também, né? O Felipe Moraes sendo o nosso principal representante nesse momento em questão de colocações, né? E colocações atuais, porque historicamente o Correia é o melhor atleta do Brasil, né? Principalmente na 212. Mas a gente também tem o Lucas Coelho, sabe? A gente tem outros atletas vindo aí, né? Na Open a gente tem o Rafael Brandão, que tá entre os top 10. Nas femininas, né? Não vou nem precisar falar, né? Porque elas já são realidade, né? Elas já estão ali dominando. Eu acho que a única categoria que a gente não tem uma representante tão próxima do título, acho que é a Figure e a Women's Bodybuilding, né? Se eu não me engano. Sim, mas são categorias, né, que também, né, os quadris, né, glúteos, femorais, panturrilhas, eles não podem ser tão avantajados e não podem causar essa desproporção, que é justamente o que o físico da mulher brasileira tem, entendeu? Então é aquilo, Brasileira é até bunduda. exatamente, é aquilo. O wellness, olha, é só olhar o lineup da wellness, simples. Olha o lineup da wellness e vocês vão entender o que eu tô falando. Sim, sim. Mas, pô, o que eu quero dizer é que estamos muito bem representados, temos excelentes atletas ali subindo, né, suas categorias, subindo o nível das suas categorias. E muita gente, eu acho que olha para os Estados Unidos com esse, tipo, como se eles fossem intocáveis. Mas pensa comigo, o esporte surgiu lá praticamente, né? O fisiculturismo, como a gente conhece hoje, praticamente surgiu lá, né? Então, a gente está há muitos anos atrás dos Estados Unidos. Então, eu acho até meio canalice, né? Tipo, quem acha que o brasileiro nunca vai conseguir chegar nesse nível, tá ligado? E é só parar pra pensar. O primeiro vencedor de Mr. Olympia foi o Larry Scott, em 65, sabe? Olha, pra vocês terem noção, o primeiro campeão de Mr. Olympia foi em 65, o Larry Scott, que é americano, inclusive, né? Venceu 2 vezes seguida. E a competição foi nos Estados Unidos, então, tipo assim, foi no bairro deles, tá ligado? Tipo, foi em casa. Os americanos competem em casa, né? Tipo assim, é como se toda a Copa do Mundo fosse jogada no seu país, né? Tipo, pro americano é isso. Toda Olímpia é nos Estados Unidos, principalmente os últimos que a gente teve ali na história. O último Mr. Olympia que não foi nos Estados Unidos foi na Finlândia, em 92. Então, tipo, faz muito tempo, tá ligado? 92 e o Dorian Yates tava começando o seu reinado, né? Vamos dizer assim. Então, tipo, para vocês verem como faz muito tempo que os Estados Unidos domina esse esporte, porque tá ali, é o país que recebe o Mr. Olímpia, então os patrocinadores, eles estão em maioria nos Estados Unidos, né, os grandes patrocinadores, né, querendo ou não, o país, Estados Unidos é um país com a economia muito forte, que tem investimento esportivo muito forte, né, então, sabe, às vezes eu acho que até é injusto a gente querer comparar, sabe, eu vi tipo, um TikTok, né, fazendo comparação, adolescentes nos Estados Unidos, aí, tipo, eles fazendo um agachamento, né, aí adolescentes do Brasil fazendo TikTok, sexualizando e tal, tipo assim, mano, tipo, muito covarde essa comparação, tá ligado? Como se... Demais, até porque as aulas de educação física, os professores de educação física, principalmente de escolas públicas, né, estaduais, municipais, às vezes só tem estrutura para jogar futebol e de vez em quando um vôlei. Nem o basquete tem, sabe? Tem uma cesta de basquete na quadra só de enfeite. Então é muito covarde isso. Eu acho, como se diz assim, injusto a gente querer comparar o Brasil com um país como os Estados Unidos, que tem uma estrutura de esporte maior, que tem, vamos dizer assim, que é um país mais rico, que tem mais história no esporte. Então, tipo, por exemplo, acho que quem representa muito bem isso
apesar do Sibum não ser americano, mas eu vou usar ele como exemplo, né? Tipo, o Sibum é canadense, o Ramon é brasileiro, sabe? É como a gente querer achar, né, que tipo o Ramon e o Chris Bumstead, que nasceram em países com históricos, econômicos completamente diferentes, que nasceram em famílias diferentes, a gente achar que eles realmente tiveram condições parecidas, tá ligado? Como se realmente existisse essa questão de, tipo, meritocracia, sabe? Sendo que o Sibum, tipo, começou já com 10 passos à frente do Ramon, sabe? Então o brasileiro, em geral, ele começou a 10 passos atrás dos Estados Unidos. Então você vai querer realmente comparar, sabe? Não que a gente tem que se limitar, né? Tipo, mas é porque a gente é coitadinho mesmo, não sei o quê, por isso que a gente não tá no nível. Não, a gente vai querer mais, mas querer comparar, sabe? Tipo, é não entender por que a gente tá atrás nessa corrida, tipo, é um pouco de falta de, sabe, de raciocinar um pouco os motivos pelo qual a gente é o segundo. E falando a verdade, ser o segundo lugar, perdendo apenas pro país que praticamente criou a bagaça, tipo, é muita coisa, tá ligado? Não, e com certeza, e não é tirar o mérito do Chris Bumstead, pelo contrário, eu acredito pessoalmente que ele não vai perder enquanto ele chegar bem, porque ele realmente é um atleta fora da curva, e é aquilo, ele fez acontecer, ele nasceu numa determinada situação socioeconômica e fez acontecer. O que é legal de pensar é que é aquilo, ele é um atleta de ponta, não é só o privilégio que tornou ele bom, ele realmente é bom. Ele se mostrou isso. Mas é aquilo, ele começou a 10, 20 passos na frente do Ramon, porque na América do Norte, a questão de treinamento muscular nas escolas, como você falou, levantamento de peso, até porque é uma prática que devia ser fundamental em todas as escolas, todos os lugares que ensinam esportes, é aquilo. Time de futebol americano, os meninos pegam peso, time de basquete, os meninos fazem musculação. Aqui a molecada que joga bola, você vê a maioria subnutrida, extremamente. Vai na escola pela merenda e dá show na quadra. E aí a gente fala, nossa, mas isso é estereotipado. Não, cara, isso é real, infelizmente. Eu conheço casos, eu estudei em escola estadual no ensino médio, né? Até a maior parte do meu ensino médio, eu não estudei durante o ensino fundamental, e eu vi amigos meus que iam e, na verdade, só pensavam no horário do almoço, porque eu estudei em escola integral, na escola técnica, as famosas ETECs. Então eu vi na ETEC, onde você precisava de um concurso para passar, não é só fazer a matrícula, pessoas que iam para comer, ou pessoas que iam para estudar sem comer nada. É aquilo, são culturas diferentes, investimentos diferentes, não dá para comparar, é até covarde. Basta ver onde o Ramon cresceu, basta ver em como ele fazia, como foi a dieta que tornou profissional. Então eu acho, foi como você falou, eu acho covarde comparar. O jovem brasileiro, muitas vezes, ele não tem tempo de se dedicar a um esporte, ele nem pode, ele é privado até disso. Tipo, é aquilo que eu falei, mano. Já falei algumas vezes. É claro que no palco não existe história triste, não vence quem tem a história mais bonita de superação, né? Até porque se fosse assim, teria microfone no palco, né? Cada um ia chegar, se apresentar e contar a sua história. Quem fizesse o público chorar mais ganhava. Mas óbvio que não é assim. Mas o Pois que, é, né? Teatro. não é assim. Mas o que a gente quer dizer com isso, né? É que a gente tá em condições completamente diferentes, sabe? Tipo, é como se a gente estivesse indo para um. Vamos dizer assim, tá numa guerra mundial. E todos os outros países, né? Tipo, a maioria dos os outros países ali na Europa, nos Estados Unidos, estão tudo de fuzil, pá, né? Tipo, os Estados Unidos com um tanque de guerra, a gente de pistolinha, e a gente ainda tá vencendo um monte de país europeu, tá A ligado? gente fala E faquinha de pão puma, tá ligado? Aquela faquinha de rocambole. faquinha de plástico, para aquelas que você usa no churrasco, tá ligado? E tipo, e aí, tipo, a gente ainda tá vencendo um monte de país que tá com armamento pesado. E aí a gente olha e fala assim, ai, brasileiro, olha, o brasileiro nunca vai ser os Estados Unidos, o brasileiro nunca vai alcançar os Estados Unidos. Pô, são situações completamente diferentes. E só da gente tá, né, tipo, matando os caras com a faquinha do Pampuma, pô, já é muita coisa, tá ligado? Mas muitas pessoas vão preferir continuar sendo os críticos, sabe? Que vão ser os críticos. E eu vou falar uma verdade. Os críticos, eles não crescem, velho.
sabe? Porque é só você olhar os atletas mesmo de ponta, sabe? Eles não são tão críticos quanto o público, sabe? Tipo assim, aqueles que são, geralmente são os mais chatos, né? Que ninguém gosta. Mas você já, ou, por exemplo, Gui, você vai lá, atualização do Rafael Brandão. Você já viu algum outro atleta criticando o Rafael Brandão, sem ser o babaca do Ian Valier? Não, não, é só o Yain mesmo, né? Que o tempo tá sendo cruel com ele, a gente não precisa falar nada dele, não. O tempo já tá É, sendo o cruel. No Físico back. horroroso, é patético, tá derretendo. Mas, tipo, sabe, é tipo, o que eu quero dizer com isso? Que a galera que realmente vive o esporte, que realmente conhece do esporte, não é tão crítico quanto o público, tá ligado? Que doideira. Então, tipo assim, por exemplo, quando um atleta ali que tá crescendo e tal, que tá ali galgando seu espaço, ele faz uma atualização, tipo, e vem um atleta ali, ou um coach, sempre comenta, boa, vai pra cima mesmo, continua. Aí o público, geralmente, os que são mais críticos, são aqueles que vão comentar as críticas. Então, tipo, né, essa palavra tá meio ruim, né, de usar ultimamente, né? Mas os Usa não. especialistas, tá meio ruim, né? Mas a galera que tem a vivência do esporte, ela não é tão crítica, sabe? Porque sabe a dificuldade de chegar no nível, sabe quanto que exige de um atleta, né? Então, quando você vê uma atualização de um atleta que tá ali se matando na dieta, no treino, pá, não sei o quê, e você simplesmente comenta algo ofensivo só pra zoar o cara, tipo, você mostra o quê? Que você não tem empatia, tá ligado? Você não tem empatia pelo trabalho da pessoa, pela pessoa, e é aquilo que eu falei, pode ter críticas, você pode criticar o cara, claro, com certeza, sabe? Tipo, eu não gosto, eu não gosto do que ele tá fazendo, por isso, 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 isso. Pronto, foi uma crítica, pode ser até que ajude o cara, mas quando você solta uma crítica vazia, tipo, lixo, nunca vai chegar em lugar nenhum, pô, velho, você tá gastando caractere à toa, velho. Você tá gastando caractere pra ser otário, velho. Tipo, a Por verdade isso é que eu essa. digo, o cara que quer comentar fisiculturismo, como qualquer outro ou qualquer outro esporte, busca se qualificar. Vai aprender, vai estudar para não ser confundido com um cara desse, porque é um perigo muito. Porque é aquilo, né? Como às vezes muitos comentaristas eles não têm qualificação para falar, eles falam aquelas opiniões bobas, é aquilo, é superficial. Aí quando eles testem uma crítica, muitas vezes pouco fundamentada, acaba que eles são confundidos com isso. Ou às vezes eles agem como tal, porque eles não se especializaram, eles não podem falar isso. E é foda, porque é aquilo tem que ser democrático. Você tem que criticar, tem mesmo. Um cara subiu mal, não adianta falar. Um caso é o Kaique. O Kaique é o meu main physique preferido. Mas ele subiu muito mal no Olímpia. Subiu muito mal, não. Eu acredito que, pelo nível do atleta que o Kaique é, pela mentalidade, pela forma como ele trabalha, que é nota 10, ele subiu, ele tava péssimo no palco. Mas é aquilo, por quê? Porque não é o Kaique. Não é atacar, nossa, ser o ridículo, ser a categoria está para trás, como muitos falam, né? Não é a categoria dele, blá 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 blá. Se não for, o tempo vai dizer, mas é aquilo. Fundamenta, por que o Kaique tá mal? Por causa disso, disso, isso. Então, se especializem, cara, porque senão vocês só vão fazer críticas vazias e vão se tornar um desses especialistas. Aliás, né? Eu preciso pegar o meu certificado de especialista, urgentemente. Você falou pra mim não usar, né, o safado? Tava aqui. Mas, É porque eu mano. peguei o certificado de 30 minutos, eu ainda tô no tempo. Boa. É o digital, né? EAD, pegou. Foi pelo Mas. Descomplica. Boa. Mas eu acho. A gente tá só zoando, tá, gente? Antes que alguém, né? Mas eu acho importante, sabe? Eu acho muito interessante isso que o Gui falou, porque de verdade, sabe? Quando você for comentar algo, né? Tenha noção do que de como você quer ser interpretado, né? Tipo, você quer ser um hater, sabe? Ou você quer que realmente as pessoas escutem a sua opinião, sabe? Porque se a sua opinião for só uma crítica vazia, tipo, literalmente, gente, literalmente ninguém vai se importar, sabe? Talvez você vai desestabilizar o atleta, tal, e talvez pro hater isso seja o suficiente. Mas se você quer ter uma opinião
pode ser até ácida, mas se você quer que sua opinião seja respeitada, que as pessoas enxerguem ela como uma opinião boa, ou tipo, de repente te dê uma moral, sabe? Faz uma crítica embasada, sabe? Vai falar do Kaique, pô, o Kaique, ele não chegou bem no Olímpia porque ele tava muito depletado, não conseguiu encher o físico, sabe? Comparado à categoria, ele precisa de um pouco mais disso, daquilo, sabe? Então, tipo, sabe? Você vê como isso é uma... O que eu fiz agora foi uma crítica, foi uma análise, né? Tipo, por exemplo, ia citar o atleta errado aqui, mas ia dar ruim, já deu ruim, mas... Mas, por exemplo, Lucas Coelho não subiu tão bem. Por quê? Não estava tão condicionado, não tinha tanta espessura e detalhamento de dorsal. Isso aqui é uma crítica e uma análise, sabe? Com base no que eu falei, por mais que ele já saiba, é óbvio que sim, pelo menos ele vai saber, pô, isso aqui é verdade. E se de repente ele não sabe, entre aspas, eu tô só dando um exemplo, né? Então, entre aspas, né? Ou melhor, abre parênteses, né? Se ele não soubesse disso, se ele não soubesse os motivos pelo qual ele não foi tão bem, agora ele saberia, né? Claro que ele já sabe, mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer, sabe? Uma crítica nesse nível, né? Tem esse poder e tem que ter esses critérios, né? De realmente ter embasamento, de ter, de fato, de ser algo construtivo. Que quando o atleta for escutar, que seja, que ele consiga concordar, por mais que seja uma crítica. Se você não for se o atleta não for um floco de neve, né? Igual algumas pessoas brincam, de fato eles vão até gostar da sua opinião, vão respeitar a sua opinião. Então pensa bem, sabe? Você quer ser respeitado ou quer que alguém te ache engraçadinho nos comentários? E é sempre bom reforçar, gente, que o seguinte, nós não estamos falando de fã consumidor. Você não precisa estudar o esporte a fundo para poder falar, né? Ser especialista. Que gerou o meme do especialista. Realmente, a galera também, o atleta também, cara, eu já transitei entre muitos esportes. E o esporte em que o atleta tem mais ego frágil é o fisiculturismo. Eu não entendo uns cavalos de 130 quilos sendo tão sensível com relação a comentários. Mas é aquilo, é um esporte que tá começando a ganhar mídia. Ou se acostuma, ou volta pro underground. Entendeu? Porque isso vai acontecer. É inevitável, é um processo natural. Mas o fã médio não precisa. Basta consumir legal e evitar falar mal, gente. Não acrescentem literalmente porra nenhuma. Então, é aquilo, consome. Agora, se você se intitula comentarista, se você quer viver do esporte, viver comentando, se profissionaliza, cara. Busca estudar, busca se aperfeiçoar, porque senão não vai adiantar de nada. Se você só vai manchar a imagem de quem tá querendo fazer trabalho sério. Busque conhecimento. Busquem Bilu. conhecimento, já dizia o ET Bilu, né? Bilu, ET, né? Mas ó. É o novo conte do Brandão. O ET Bilu? Tava especulando todo mundo, por que não, né? ET Bilu, Gugu Liberato, Dilma Rousseff, qualquer um vai preparar o Brandão. Nossa, mano. Tipo assim, eu acho engraçado, mano, porque os comentários, ele fica meio que tipo uma briga de quem vai ser o mais engraçado, né? É tipo, ai, Fabrizis, Toguro, O Gorgonzola. chat tá absurdo. Não, tipo assim, como se ainda fosse engraçadão, né? Tipo, a galera não... Né, não, nada a ver. Tem muita gente que não conhece de verdade o esporte, sabe? Tipo, eu vejo gente, por exemplo, eu recebi um comentário esses dias, tipo, eu não zoei porque o cara comentou na moral, né? Então nunca vou zoar ou, tipo, retrucar, tirar onda com o cara quando o comentário dele é na moral. Mas, tipo, teve um cara que comentou num post que eu fiz do Bruno Santos, perguntando se o Bruno Santos era 212, mano. Tipo, tá ligado? Oh, ele é 212 vezes 10. Tipo, mano, a galera não conhece o esporte, mano. Não tá ligado ainda como funciona, não conhece as categorias. Tipo, eu recebi um comentário esses dias, tipo, que o Sibum, o Sibum, ele tem vantagem e tal, porque, tipo, o cara não entendia, por que o Sibum pode bater 109 quilos e o Ramon não pode? Se o Ramon pudesse subir com 109 quilos, ele ia vencer, não sei o quê. Tipo, Se minha avó tivesse duas rodas, ele era a moto, né? Então, pô, sim.
E É sim, fogo. bicho. Eles falam como se o próprio Chris Buster tivesse instalado essa regra. Não, o Isso. cara tava, tipo assim, acusando como se roubassem pro Cibum, entendeu? Tipo assim, ele não, tipo, o cara não entendia por que que o Cibum podia pesar mais que o Ramon. O cara Tipo, pesou de roupa e. a galera realmente não tá ligada. Então, no final é isso, né, pessoal? Sabe? Tenha noção das coisas que você comenta, tenha noção do que tipo de pessoa você quer que as pessoas te enxerguem nos comentários, sabe? Você quer que as pessoas te enxerguem como alguém que realmente conhece do esporte, que realmente gosta do esporte, ou como alguém que tá querendo só zoar, que tá ali fazendo críticas vazias, né? Porque, como eu falei, esses tipos de comentários, por mais que eles tenham o poder de abalar um atleta, mas na maioria dos casos eles são ignorados, né? Isso quando não são deletados, né, pelo próprio atleta, né? E se você é daquele tipo de que faz um comentário, uma crítica ofendendo alguém e fica bravo, se apaga, tipo, reflita, porque você quer zoar o cara, ainda você quer que todo mundo veja, né? E o atleta ele tem o direito de apagar, ele tem o direito de, sabe, de não deixar que aquilo se crie na rede social dele, né? Aquilo que o Ost falou, né? Que ele fala nos vídeos. Você pode comentar, mas se ele quiser, ele, sabe, ele deleta, ele te responde atravessado. Então, é isso, sabe? Saiba exatamente que tipo de pessoa que você quer ser. Enxergue você como brasileiro com o potencial que a gente tem, né? O nosso país não é um país de fracassado, não é um país de gente fracas. Nós somos o país que, se nós tivéssemos mais investimento, seríamos ainda mais potentes no esporte, seríamos ainda mais potentes nas áreas das ciências, sabe, da tecnologia, né? É que nós realmente nascemos num país que tem algumas desvantagens, né? E aquilo, só recebe desvantagens quem tem força realmente para vencê-las, né? Tipo, acho que isso tá na Bíblia, mas não era a minha intenção. Mas é isso. Faz parte. Faz parte, né? Tamo aí. Então é isso. Fico por aqui. Mas antes do Guilherme se despedir, eu peço com que, se você gostou, deixe o seu like, deixe sua avaliação nas plataformas digitais, se inscreva, siga a gente, seja onde você estiver escutando, né? E para apoiar a gente financeiramente, é aquela diquinha: apoio pumpingcast@gmail.com, ou escaneie o QR Code que está na sua tela se você estiver no YouTube, que já vai direto, né? Use o aplicativo do seu banco que já vai direto para nossa conta, e você vai ajudar muito esse projeto a crescer, né? A gente tem empenhado muito, a gente tem sido um tempo leve de bate-papo, de realmente debater e falar, sabe? A gente tem gostado muito desse projeto e ele vai continuar enquanto vocês estiverem apoiando. E agora vocês podem apoiar a gente financeiramente também, que vai ajudar demais. Então me despeço, por favor, Gui. As honras são suas. Dessa maneira a gente coloca um ponto final nesse episódio aqui. Fica o aprendizado, gente. O esporte está crescendo. Unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, né? Não? Como já dizia o Sabotagem. Muito obrigado, Vitor, por ter me convidado por participar desse episódio, desse projeto. Eu tô muito feliz com o andamento que está tendo. Tô feliz que ambos tenhamos essa consciência de que para melhorar o esporte é necessário qualificação, democratizar o acesso ao esporte para que todo mundo conheça, todo mundo pratique, porque muitos fenômenos estão aí escondidos, nem sabem que tem potencial para o fisiculturismo, e é o nosso papel divulgar eles, assim como você tem projetos de divulgação, e cada vez mais somando para que um dia veremos um atleta masculino campeão do Mr. Olympia, porque as meninas já fazem história, então vamos também valorizar as meninas. Um grande abraço para você que nos acompanhou, apoia o projeto, agora também financeiramente, se você puder e quiser. Claro, não tire o dinheiro do leite do seu sobrinho para apoiar Por favor. Não faça isso, pelo amor de Deus. Joga na Blaze, não põe em vez de vai jogar na Blaze, joga no Pumping Cast aqui, que Quem é o dono do Pumping Cast? A quem interessa calar o dono do Pumping Cast, né? Então é isso. Dessa forma aqui, um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fiquem bem.